Hoje, no Gente da Gente, nós vamos tratar de um assunto muito especial, Jovem Guarda, porque nós temos uma autoridade aqui em Divinópolis nesse assunto, que é o Gercy José, que já apresentou programas de rádio, muita gente conhece através de várias emissoras e através dos vários programas que ele já apresentou. Enfim, quem é Gercy José? Gercy José é um mineiro, né? Nascido lá em Canjicas. E em 1968 eu mudei para Nova Serrana, né? Com 18 anos de idade. E lá eu me dediquei à fábrica de calçada, onde eu fiz um curso pelo Senai, aprendi a profissão de modelista, né? De calçado. E como eu sou um eterno saudosista, comecei também a minha carreira de colecionador, colecionando discos e tô aí, né? Ô, Gercy, então, para conversar sobre o Jovem Guarda, a gente tem que falar do Roberto Carlos, porque não tem jeito, não é? Foi o grande inspirador, não é? Foi o precursor. Roberto Carlos, o que você pode falar do Roberto Carlos como o rei da Jovem Guarda? O Garcia, o Roberto Carlos é um mito, né? É uma pessoa muito importante no meio musical, é um moço inteligente, começou muito jovem, ele começou a sua carreira em 1959. Muita gente acha que o Roberto Carlos começou lá a gravar em 1963, mas não é. O Roberto Carlos gravou o seu primeiro disco, um 78 rotação. 78 rotação quer dizer, é um disco de louça que roda 78 vezes por minuto, diferente do LP, que roda 33 vezes por minuto. Então, o Roberto Carlos gravou o seu primeiro disco em 1959. São duas músicas no disco, de um lado é João e Maria, do outro lado é Fora do Tom. Vocês não acham isso para comprar, não existe, porque esse disco é um disco frágil, então esse não tem no mercado, não existe. E depois, em 1960, ele gravou um outro 78 rotação, que de um lado é A História de um Amor Nenhum e do outro lado do disco é Triste e Abandonado. E depois, em 1971, Roberto Carlos gravou outro 78 rotação. Em 1900 Aí é 61, né? 61, quer dizer, desculpa. Em 1962... aí ele gravou o primeiro LP, que na época chamava Long Play. E então, esse disco é um disco muito raro, porque na época foi gravado só 50. Você tem esse disco aí? Tem. Cadê? Mostra aí para os nossos telespectadores. A câmera está fechando nesse momento, nesse primeiro LP gravado por Roberto Carlos. Em que ano, Gercy? 1962. 1962. Agora, porque o Roberto Carlos tem uma história tão contada, não é? São tantos os programas dedicados ao rei da Jovem Guarda, mas sempre tem uma novidade, né? Sempre cada admirador, sempre cada colecionador tem um detalhe diferente dos outros, né? Verdade. Por exemplo, eu acho que essa é uma raríssima vez em que esse LP aqui, esse LP aqui está sendo mostrado aqui, a capa dele, O Louco por Você. O Louco por Você, esse é o primeiro em compacto ou já foi direto nesse LP aqui? Não, é primeiro em compacto. Aí, esse disco, quem produziu esse disco para o Roberto Carlos foi o Carlos Imperial. Então, os dois, eles não desentenderam, brigou, porque o Roberto Carlos queria cantar na época, queria gravar alguma coisa assim de rock, que era inspirado em Rolling Stones e nos Beatles e por aí afora. Então, esse disco aqui é bolero e samba. Aí eles desentenderam e então o Roberto Carlos recolheu os 50 discos que foram gravados na época, que era para tocar nas grandes capitais,
para divulgar o disco. Então eles desentenderam, brigaram, aí o Roberto Carlos recolheu esses discos e destruiu. Só que alguns discos foram salvos, assim, ele não conseguiu pegar. Então ficou na mão de alguns colecionadores, enquanto a história desse disco fala que só existe 4 LPs. Um está com um colecionador, até amigo meu, lá de Juiz de Fora, outro, esse aqui está comigo, e um está em Brasília e o outro está em São Paulo. Então, nem o Roberto Carlos não tem esse disco. Então, só saudou os 4 LPs, né, que está na mão de colecionadores. Então, é um disco muito raro. E depois desse disco é que o Roberto Carlos começou a carreira dele, que ele gravou o primeiro em 1963, que é esse aqui, ó, que é o Split Splash. Esse foi em 1963, é quando começou a carreira definitiva dele na Jovem Guarda. Muito bem, mas nós não estamos falando só do Roberto Carlos, nós estamos falando da Jovem Guarda. E há muita controvérsia, né? Quem pertenceu realmente à Jovem Guarda, porque o pessoal acostumou com aquele negócio de Roberto, Erasmo, Vanderleia, né? Vanderlei Cardoso, Gerry Adriano, não sei o quê. Qual era a turma de frente da Jovem Guarda, principalmente no começo, o Gercy José? Olha, no começo, o que a televisão mostrou foi essa turma que você falou, mas que corria por fora, era uma turma grande. O Tony Campelo, Jorge Friedman, Luiz Keller, e vários outros, assim, não dá para falar tudo porque... Esses são antes dessa turma que eu falei aí. Antes dessa turma. Então, aí a Celi Campelo e por aí afora, né? Então, a turma era muito grande, que corria por fora, e eu tenho todos em mãos, está até aqui. Aqui, ó. Você tem um álbum, o Gercy tem um álbum, né? Esse aqui é um álbum de compactos, né? De compacto. Inclusive, esse Louco por Você saiu num compacto, que até é raro de achar, né? Parece que tem poucos, e você tem um exemplar dele, né? Do Louco por... de um lado é Louco por Você e do outro lado, que era do tal chamado compacto simples, ele vinha com 2 músicas. Ele tinha um compacto duplo que vinha com 4 músicas, né? 2 de cada lado. Do outro lado era Malena, porque ele repetiu essa gravação. Então esse disco aqui, ó, esse disco aqui é um dos discos mais raros dele, ó. Esse aqui, ó. É um compacto. É um compacto. Esse compacto aqui é de 33 rotações, são um compacto duplo. Ó, Triste e Abandonado, que essa música foi gravada em 1960. Aí tem Malena, que repetiu no LP, né? Split Splash, que também repetiu nesse primeiro disco dele de carreira. E Baby Meu Bem, que também repetiu nesse disco de carreira, não no LP de Louco por Você. Ô, Gercy José, depois do Roberto Carlos, qual a figura que você acha mais importante, principalmente nesse começo, na implantação e na afirmação da Jovem Guarda? Depois do Roberto Carlos, qual que é a pessoa mais importante desse hit parade do passado? Olha, é difícil a gente falar uma pessoa mais importante, porque é tanta gente importante que ficou conhecido. O Erasmo, por exemplo, né? Mas exatamente. Era o parceirão dele. O Erasmo Carlos, o Roberto Carlos, tinha um conjuntinho que chamava The Picnics, e quando o Roberto Carlos estava ensaiando lá na Avenida Brasil, ele, dentro do coletivo, ele conheceu o Erasmo Carlos. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí começou a história aí dos dois, né? A parceria dos dois. Então, o Erasmo Carlos é uma pessoa muito importante na Jovem Guarda, mas a gente não pode se esquecer dos grupos, dos conjuntos, que é Renato e seus Blue Caps, os Incríveis, que fizeram sucesso até no Japão, inclusive o disco dos Incríveis. Está aqui, ó, tá aqui ele aqui, ó. Então, música, tem até um trechinho em japonês que eles cantam. Exatamente. Mas aí tem os The Fevers, tem os Golden Boys, né, que também fizeram muito sucesso na Jovem Guarda. Tem o The Bells,
que era apesar do nome não ser brasileiro, mas era brasileiro o conjunto. Belos quer dizer os sinos. Sinos, exatamente. E por aí afora, então tinha muita gente importante. Tem o Gerry Adriana, que trouxe o rock, né? Assim, ele inspirou no Elvis Presley. E o Vanderlei Cardoso, que é mineiro, né? Lá de Uberaba e que também fez muito sucesso. O Newton César, que saiu lá de Ituiutaba. Do Professor apaixonado. Isso, professor apaixonado. Aí depois, ele começou muito cedo, depois ele, na Jovem Guarda, ele lançou aquele disco com a namorada que sonhei, Férias na Índia, que fez muito sucesso, todo mundo conhece. E muita gente acha que esse tipo de artista, tipo Newton César, não era da Jovem Guarda, né? Tem muita gente que acha isso, né? É porque a Jovem Guarda nasceu da velha guarda. Naquela época, a música que fazia sucesso no Brasil era a música da velha guarda. Era o samba, o bolero, a toada, e por aí afora. Então, os jovens daquela época queriam fazer alguma coisa para ficar na história. Diferente. Diferente. Então, eles pegaram... Porque se você for analisar, Garcia, o samba, existe 4 tipos de samba. É o samba canção, é o samba de break, é o samba rock, que é esse que foi inspirado da Jovem Guarda, e aquele outro samba que é usado nas escolas de samba, né? Que é o samba rasgado, que eles falam. Então, a história da nossa música tem uma cultura muito grande, porque tudo isso foi criado do samba, e o samba era da velha guarda. Então, eles criaram esse movimento, na época, para poder atender a juventude. Agora, o auge mesmo foi em que ano? O auge, assim, que isso... Por exemplo, o Roberto Carlos fez essa gravação em 59, então agora o auge mesmo, que deu origem ao programa da TV Record, né, Jovens Tardes de Domingo, aqueles troços. O auge mesmo foi de que ano a que ano? Você tem, assim, mais ou menos, esse tempo balizado? Tem, o que estourou mesmo no Brasil inteiro foi de 64 até 69, porque a Jovem Guarda, na verdade, ela dura até hoje. A gente que é saudosista, assim como eu e você, e nós somos conservadores, para nós a Jovem Guarda nunca vai acabar, vai ser sempre Jovem Guarda, mas na história mesmo real da Jovem Guarda foi de 64 a 69. E a Vanderleia era realmente a rainha da Jovem Guarda, ou você, como um apreciador, um colecionador, você teria uma outra musa? Nossa, tem muitas. Olha, a Vanderleia, ela fez parte do programa, né, do Roberto Carlos, que é Todos os Jovens do Mundo. Esse programa foi exibido pela TV Tupi na época e reprisado pela TV Itacolomi de Belo Horizonte. Então, além da Vanderleia, tinha a Vanusa, tinha a Martinha. Martinha de Belo Horizonte. Martinha mineirinha lá de Belo Horizonte. Então, olha, a história, se a gente for contar, Garcia, nós vamos ficar aqui o dia todo. Mas o dia todo, a noite inteira. Tem muita coisa. Tem a Rosemary, tem a Cláudia. A Cláudia não é essa Cláudia deficiência física, visual, não. É outra Cláudia. E tem também Joelma, Joelma e Elizabeth. Inclusive aqui tem a primeira gravação aqui da Elizabeth, e que está aqui também nessa... Aqui, ó, vamos mostrar para ela a Joelma. Que nesse disco aqui, ó. Esse aqui é a Joelma. Isso aqui é um disco que ela fez do filme Love Story. Ela fez a versão e fez esse aqui é a primeira gravação dela, ó, esse disco. Um disco muito raro. Eu tô olhando aqui. Um cara importante aqui, ó. Depois nós vamos falar dele, Raul Sampaio. Depois nós vamos falar dele com mais tempo. Mas vamos dar uma passadinha aqui no Raul Sampaio, que foi um compositor, um cantor-compositor capixaba, né? Sim. Que fez um montão de música. Ele fez música pro Roberto Carlos também? Fez. Eu estou mostrando aqui a Elizabeth, que esse disco aqui é muito raro.
É a primeira gravação da Elizabeth, quando ela tinha apenas 17 anos. Bom. E esse aqui é o Raul Sampaio aqui. Esse aqui é o Raul Sampaio, que é um capixaba, não é? Conterrâneo do Roberto Carlos, e uma figura que pouca gente conhece, porque na realidade, né, nós brasileiros não temos memória, não guardamos a história, ou não é? Ninguém se interessa, enfim, nós ficamos perdidos no tempo, enquanto, por exemplo, os americanos, né, cultuam até hoje o Nat King Cole, né? Elvis Presley nem se fala, né? Frank Sinatra também não. Aqui, Tom Jones, e que é quase que mais ou menos dessa época aí do Raul Sampaio. E ninguém lembra, e ninguém sabe quem é Raul Sampaio. Mas o Raul Sampaio, ele é de Cachoeiro de Itapemirim, é um grande compositor, um dos maiores compositores, né, que a música da época, que os artistas da época já pôde conhecer, foi o Raul Sampaio. E, inclusive, ele gravou Pequeno Cachoeiro, Meu Cachoeiro. O nome original dessa música é Meu Cachoeiro. Quais as diferenças que tem na letra? Nenhuma diferença, só que o Roberto Carlos regravou muito depois dele. Essa música do Raul Sampaio está aqui, ó, nesse disco. E é Meu Cachoeiro, a letra é a mesma, só que a melodia com o Raul Sampaio é bem mais bonita. Tem mais arranjo, porque naquela época as orquestras eram orquestra de primeiro mesmo. Não tinha nada de computador, não, era um instrumento mesmo, né? Era tudo na base do ouvido e dos dedos, dos instrumentos. Porque hoje, Garcia, o pessoal fala assim, vai vir aqui uma dupla e sua banda. Que banda? Banda, gente, banda é a banda de música, que o batalhão tem a banda, a polícia militar, né? Naquela época, as escolas tinham a banda, o corpo bombeiro tem a banda. Então, na verdade, é um conjunto, né? Naquela época era o conjunto. E, então, a música do Roberto, essa que o Roberto Carlos regravou ela, né? Do Raul Sampaio, tem Meu Pequeno Cachoeiro. Meu Cachoeiro. Sim. Meu Cachoeiro. E o Roberto Carlos gravou ela, né? Muito depois, com um acompanhamento um pouquinho diferente, e ele acrescentou Meu Pequeno Cachoeiro, mas na verdade é Meu Cachoeiro. E a música, a letra é a mesma. Então muita gente acha que essa música é do Roberto Carlos, que ele fala, Meu Pequeno Cachoeiro. Não, essa música é do Raul Sampaio, mas o Roberto Carlos nasceu, realmente foi em Cachoeiro de Itapemirim, aos 19 de abril de 1941. Portanto, ele vai fazer 75 anos agora, dia 19 de abril. Ele faz 75 anos, né? E o Roberto Carlos, muita gente sabe que ele tem uma deficiência física. Teve um acidente de trem, perdeu a parte da perna. Da perna, ele estava brincando com os colegas dele, pulando ali onde emenda um vagão com o outro, e nisso o trem saiu e ele engastalhou a perna lá e não conseguiu atirar e acabou decepando a perna dele, então foi amputada a perna. E o Roberto Carlos não gosta de falar sobre acidentes, sobre a vida dele. Então, ele coloca isso na música dele que chama O Divã. É a única música que ele expressa um pouquinho do que aconteceu no acidente dele, é nessa música que chama O Divã. Se vocês que estão assistindo aí quiser escutar a música, chama O Divã, é uma gravação dele do meados de 70. Então ele relata um pouquinho do acidente dele. Então vamos prestar atenção na letra, né? Agora, uma coisa interessante também, se o Roberto Carlos era o rei, aí eles inventaram um príncipe, que era o Ronivon. O Ronivon pode ser considerado também um integrante da Jovem Guarda? Sim, ele foi muito importante, inclusive ele era amigo do Roberto Carlos, mas como também foi o Carlos Imperial que produziu o Ronivon,
Aí ficou aquela má impressão que os dois não combinavam, porque no programa que o Ronivon ia, o Roberto Carlos não ia. Mas não é por causa, os dois eram amigos. Mas assim, as produções dos programas na época não deixava que os dois batessem de frente ali. Para criar aquele clima de rivalidade, né? Para criar um clima e também para criar uma mídia, né, separada. E o Paulo Sérgio, que começou, né? Acho que o maior sucesso dele é a última canção, confere? Confere. Agora, diz que ele começou imitando o Roberto Carlos, né? Começou imitando o Roberto Carlos e o Paulo Sérgio era muito romântico, né? Aí o Roberto Carlos mesmo falou com ele, não, segue aí, você tem talento e você é um cara culto e segue aí que você vai em frente. E deu certo, ele gravou 17 LPs. Isso é a história dele, são 17 LPs do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio morreu muito novo, eu não sei se o Gersi, que é mais conhecedor do que eu da história da Jovem Guarda, eu conheço alguma coisinha, mas o Paulo Sérgio, esse cantor Paulo Sérgio, também pouca gente conhece, eu já falei aqui que nós não temos memória, diz que ele morreu de infarto depois de discutir com um fã que tentou se aproximar dele, um fã não, né, um ouvinte, um apreciador daquele tipo de música e começou a ofendê-lo, discutir e tal, e ele infartou, rapaz, e morreu cedo. E isso é verdade? Olha, a biografia do Paulo Sérgio não toca nesse assunto, não. Mas, segundo assim, os comentários de colecionadores, amigo meu lá de São Paulo, é isso que você citou aí, que é o fato que aconteceu. Só que a mídia, a imprensa não fala, né? Não sei o porquê. Mas através de informações, é isso aí que você disse. Aqui há muita controvérsia em torno da Jovem Guarda, não é? Quem foi e quem não foi, ou quem girou em torno da Jovem Guarda, né? Eu já vi até o Gersi participar de vários bate-papos, porque o Gersi não discute, ele não faz polêmica, ele expõe aquilo que ele conhece da história, né? Vou fazer a pergunta aqui que eu já vi ele falar sobre isso. Odair José era da Jovem Guarda? Olha, o Odair José, ele é um cara muito inteligente, toca um violão como ninguém. Só que o Odair José, as canções dele, 90% são letras dele, mas ele queria também levar o seu estilo para o povão. E então ele era muito polêmico, assim, as músicas dele eram consideradas como brega. Mas o Odair José é um cara muito romântico. Se você analisar as músicas dele, são as letras maravilhosas. É lógico que ele coloca alguma coisa assim que deixou naquela época uma impressão de muito brega. Mas não é, ele é muito romântico, o Odair José, eu até gosto muito. Ele não foi propriamente da Jovem Guarda, não, né? Ele viveu em torno ali, porque ele sempre aparecia nos programas, porque o Chacrinha, por exemplo, né? Chacrinha falava, Jerry Adriane, o rei da Jovem Guarda, aí para fazer raiva no Roberto Carlos, coisa e tal, para brincar com o Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, o rei da Jovem Guarda. Aí, de repente, ele chamava, Odair José, era, não era? Aí misturava aquilo tudo, né? Mas o Odair José, ele começou a fazer sucesso em 1968. Mas o Odair José tem uma história. O Odair José, o Tim Maia, eles já cantaram junto num conjunto que eles tinham, que na época foi até mudado o nome, porque as gravadoras não podiam saber que eles estavam correndo por fora. Então é a turma dos The Fevers, o Odair José, o Tim Maia e o outro agora... Até o Raul Seixas também, né? Lembrou. Raul Seixas, tá vendo? O Garcia conhece tudo também. Tudo e mais um pouco ainda. Então é isso aí.
Aí o Odair José correu por fora, mas vendia mais disco do que o Roberto Carlos. É incrível, mas vendia mais, vendeu, né? Pare de tomar a pílula. Essa música aí foi até proibida, depois eles liberaram ela. Ele não quis fazer isso por maldade, nem nada. Essa música, inclusive eu li uma biografia chama, de vários artistas, né? Chama a música brega no tempo da Revolução, um negócio mais ou menos assim, Paulo César, não sei o que, o autor. Então ele fala que naquela época, os militares queriam um controle da natalidade. A igreja tem a posição dela e tal, isso a gente não discute. Mas deu no que deu isso aí hoje, né? Essa bandidada, por quê? Porque nem todos têm a mesma oportunidade, né? Na sociedade e tal. Então, naquela época, no regime militar, eles começaram para prevenir, para evitar essa superpopulação na periferia, nos morros, nas favelas, eles começaram a distribuir pílula anticoncepcional. Aí o Odair José fez a música. Pare de tomar a pílula, porque ela não deixa o nosso filho nascer. Aí os militares acharam que ele estava cantando contra a distribuição da pílula. E deu uma confusão danada, né, Gerson? Verdade. E o Odair José fez um disco que vendeu demais e é só música bonita, porque muita gente acha que o cara que canta sozinho é carreira solo. Esse negócio de carreira solo, hoje, isso não é novidade, não. Isso veio desde 1968. Inclusive, o Odair José lançou um disco de carreira solo, onde ele mesmo toca o violão, e ele gravou Eu, Você e a Praça. Ele gravou, quer ver? Eu, Você e a Praça. Minhas Coisas, que foi um dos maiores sucessos dele. São músicas lindas. Vocês podem pegar aí o Odair José e escreve essas duas músicas, Minhas Coisas, Eu, Você e a Praça, e tem outras, né, que a gente também não dá conta. Eu não tenho nada escrito aqui, eu estou falando de memória, e a memória já não está muito, né, porque 66 anos não é fácil, né? Ô, Gessi, quanto você já gastou para adquirir essas raridades assim? Você poderia revelar, se você não quiser também, aí é particularidade sua. Eu vou revelar só o disco Louco por Você. Em 1970 eu tinha um Vox, né, um Fuscão, Fafá de Belém, que saiu, 74, se não me foge a memória. Eu vendi um Fuscão desse novo para ir lá em Brasília comprar esse disco. Então, esse foi assim, o disco mais caro que eu tenho. Maior investimento? Maior investimento que eu tenho até hoje. Mas eu devo ter mais ou menos uns 2.000 CDs, porque o programa que eu fazia na 88, o qual você participou muito comigo, até te agradeço, porque o horário foi você que cedeu para mim na época, né? 2 horas de programa. E, graças a Deus, foi muito sucesso aqui em Divinópolis. Até hoje o pessoal fala, Gersi, o programa não vai voltar e tal. Então, eu tenho aí mais ou menos uns 2.000 CDs que eu fiz. O programa meu de 6 anos, que durou 6 anos, eu tenho ele todo gravado. Não eu falando, mas as músicas que eu tocava na época. LPs você tem quantos? LPs compactos e tal, o vinil, você tem quantos? Eu vendi muitos, né? Porque hoje eu não coleciono quantidade mais, eu coleciono só raridade. Tudo que eu tenho é raridade. Eu devo ter mais ou menos aí uns de disco raro, LP, uns 2.000, né? Porque eu tinha mais de 5.000, mas eu já vendi, eu tenho coleção completa, né, do Roberto Carlos, Adriano, Vanderlei Cardoso, essa turma toda. Eu devo ter uns 2.000 LP e devo ter também uns 2.000 compactos por aí, mais ou menos na faixa de 2.000 de cada gênero musicais. Muito bem, olha, esse é só um programa, viu? Nós ainda vamos fazer, no mínimo, a edição número 2 e a número 3, que nós temos muita história para contar. Então, estamos aqui encerrando esse programa número 1 e tem muito mais aí para frente. Muito obrigado, viu, Gersi José, o nosso rei da Jovem Guarda.
Eu que agradeço, Garcia, pelo convite, agradeço também todo mundo que está nos assistindo, agradeço também a produção, né, a televisão e o pessoal. Então, quero deixar aqui o meu abraço, e se algum saudosista, assim como eu e o Garcia, quiser adquirir uma música que às vezes tá guardada na sua memória, mas não tem para comprar no mercado, é só procurar o Gersi lá no Mundo das Pedras, na Rua Piauí, número 21. Alô, Gersi José, o rei da Jovem Guarda, é gente da gente!